Produtos farmoquímicos e farmacêuticos apresentaram um crescimento de 2,9% em dezembro. O levantamento foi divulgado ontem no Balanço sobre a Produção Industrial Brasileira em 2024, balanço esse feito pelo IBGE. Vamos fazer uma análise dessa pesquisa com Ângelo Vieira, diretor de comunicação da Farmarcas. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Esse aumento tem a ver com o envelhecimento da população? Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, um dos fatores que impulsiona o mercado farmacêutico mundo afora é o envelhecimento da população, consequentemente o aumento no consumo de medicamentos, mas a tendência do mercado é muito mais uma prevenção do que um tratamento, embora evidentemente que as pessoas precisam se cuidar, precisam se tratar, mas principalmente a partir da pandemia houve uma procura muito grande pelos produtos que previnem doenças, né? E esse pode ser uma justificativa aí para o impacto desses números. E essa lógica, né? De um lado, quando você vai para a prevenção, sempre veio esse questionamento, né? Mas trabalhar com a prevenção, a indústria seria afetada negativamente, no sentido que teria menos demanda. Como é que a indústria se prepara com essas mudanças eventuais, assim? Ou seja, de ter uma mudança de comportamento, mas que não impacte necessariamente. Hoje a notícia é boa, mas exatamente pensando na continuidade, né? desse movimento. Exato. A nossa empresa é uma empresa que atua no segmento de varejo, né? Nós não falamos especificamente pelo setor industrial. Então, evidentemente que as indústrias possuem planejamentos, né, estratégicos que permitem ter uma certa previsibilidade a respeito da evolução do mercado, do aumento no volume da demanda e que determinados tipos de medicamentos terão maior aderência pelo consumidor no futuro. Então, as indústrias mesmo, as nutracêuticas, as indústrias que trabalham cosméticos, enfim, que hoje são fortes, né, muito grande a participação desses produtos no segmento farmacêutico, elas trabalham com uma previsibilidade de planejamento muito assertiva, então, desta forma que eles se organizam. No varejo desse setor também tem tido bastante mudança, no sentido de tentar acessar um pouco mais o consumidor de uma maneira mais ampla, né? Tendo uma experiência aí aí voltando para o tema da prevenção, ampliando inclusive a gama de produtos que estão disponíveis, né? Para poder atrair e de alguma maneira fidelizar, depender da marca do consumidor nesse campo, é isso? Exato. Sem dúvida nenhuma que o segmento farmacêutico do mundo todo passa por transformações e no Brasil não é diferente, né? As grandes cadeias, empresas como a nossa empresa, se especializaram muito em estudar o comportamento do consumidor, em entender as suas preferências, os seus hábitos de consumo, para que a gente possa oferecer para o consumidor tudo aquilo que ele espera quando procura um produto numa farmácia. Como eu disse hoje, procurando muito mais produtos de prevenção e cuidados pessoais do que necessariamente medicamentos. O forte de farmácia, sem dúvida nenhuma, continua sendo o destino, continua sendo a compra de medicamentos, mas só para você ter uma ideia, aqui na nossa organização, há cerca de 3 anos atrás, os produtos não medicamentos representavam em torno de 16% do nosso negócio. Hoje eles já ultrapassam 40%. Então, esse é um impacto grande desta mudança, né, na preferência dos consumidores. E falando sobre essa alta de agora, quais foram os produtos, medicamentos que puxaram essa elevação? Os produtos genéricos costumam ter um impacto bastante grande nesses números. Como eu disse, a gente tem os dados representativos do setor varejista. Então, o impacto da pesquisa, quais produtos especificamente constituíram a ampliação desse crescimento do ponto de vista da indústria, é um dado que pontualmente não possuo aqui, mas no caso das farmácias, né, do comércio de medicamentos, os produtos genéricos eles têm um impacto bastante importante. E voltando para o tema, né, do varejo que você estava trazendo como mais no foco, teve aquele debate que, enfim, animou um pouquinho a discussão aqui econômica no mercado nacional sobre a possibilidade de vender alguns remédios que não são com receita em supermercados, né? Isso foi uma grande discussão, depois agora essa semana está um pouco mais baixo, mas como que você enxerga isso? Qual que é esse efeito do ponto de vista não só comercial, mas de lógica mesmo do mercado consumidor, né? Essa divisão, ela é importante para o entendimento da segmentação de mercado ou, de fato, seria algum ganho do ponto de vista do consumidor? Olha, a venda de remédios em supermercados, ela precisa ser discutida com muito critério, né? Esse é um tema que recorrentemente volta à pauta das discussões.
existem muitos interesses, né, envolvidos na ampliação desses canais de venda, que são os canais não farmacêuticos, né, os canais alimentares. Entretanto, assim, nós precisamos lembrar que nós estamos falando de medicamentos, né, e a gente precisa que o consumo, a dispensação e a venda desse tipo de produto siga especificamente as regras e determinações da Anvisa, que exigem a presença de um farmacêutico, que exigem ambientes extremamente preparados para que esses produtos possam ser dispensados corretamente. Então, nós entendemos que o lugar de remédio é na farmácia e pretendemos continuar defendendo esta bandeira do setor farmacêutico, que é importante para o consumidor, inclusive, para que ele possa ser atendido por um profissional especializado e consuma apenas os produtos que, de fato, ele necessita, receitados pelo médico, para que isso possa ser, inclusive, o cuidado com a segurança na saúde dos pacientes. Você estava falando em uma das suas últimas respostas sobre a mudança no perfil de comportamento do consumidor, né? Como ele está deixando de comprar remédios em farmácias e comprando cada vez mais outros produtos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil desse consumidor de farmácia, como ele vem mudando no varejo nos últimos anos, como vocês têm sentido essa mudança e o que esperar do futuro também. Perfeito. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos 5 ou 6 gerações de consumidores convivendo simultaneamente. Então, nós temos o perfil dos consumidores mais antigos, os chamados baby boomers, depois a geração Z, até o que hoje se chama geração alfa, geração beta, que são os consumidores já nativos digitais, que têm preferências, hábitos de consumo completamente distintos, né, dessas pessoas mais idosas. Então, nós, do varejo, precisamos estar preparados para atender todos os perfis de consumidores. Tem aqueles que preferem comprar digitalmente, através do aplicativo ou do e-commerce, e receber seus produtos em casa. Tem aqueles que preferem necessariamente ir às farmácias, conversar com os atendentes. Existem, inclusive, hoje em dia, iniciativas que nós conhecemos de caixas de farmácias que são criados com um atendimento diferenciado para esses consumidores mais antigos, porque eles têm uma velocidade diferente, eles gostam de conversar, eles querem contar as suas histórias, enfim, tem características que, se a gente entender, né, do ponto de vista do varejo, a gente vai conseguir oferecer para esse cliente uma experiência de atendimento, uma experiência de consumo mais adequada e, consequentemente, fidelizá-lo a partir disso. Então, a partir do momento que nós entendemos mais como são as preferências de cada consumidor, nós somos capazes de introduzir no nosso negócio essas características que nos diferenciam e, consequentemente, a gente colhe os frutos dessa fidelidade. É super interessante esse ponto da convivência das 5 gerações. E aí, quando você faz o comentário, né, tem uma geração mais antiga que gosta de conversar e a outra é a geração que já nasceu dentro do mundo digital, é linear, então, isso mesmo? Quer dizer, quanto mais jovem, menos vai à farmácia, mais e-commerce, mais baseado no e-commerce fica o consumo? Ou dentro das gerações mais novas, existem diferentes comportamentos e ainda tem alguém que tem um tipo de experiência mais focado em também ir presencialmente até a farmácia? Como é que é mais essa nova geração? Como é que vocês estão enxergando? Tem diversidade ali dentro de comportamentos? Tem diversidade, sim. Evidentemente que os mais jovens têm uma facilidade de operar os ambientes digitais, um pouco diferente dos antigos, dos mais idosos, mas não necessariamente. A gente tem gente mais idosa que é bastante hábil também com os ambientes digitais e também no oposto a mesma coisa. Pessoas mais novas que têm a facilidade do digital, mas preferem consumir presencialmente, né? Então, a gente, como eu disse, acho que o meu trabalho, inclusive, como responsável pela área de comunicação e marketing, né, da nossa companhia, é justamente me aprofundar junto com o meu time nestas informações, pesquisas, dados demográficos, sensoriais, censitários, aliás, que a gente consegue aprofundar esse conhecimento, consegue entender essas características e introduzir essas características no nosso negócio. A nossa empresa, por exemplo, a Farmarcas, é uma associação de proprietários de farmácias. Então, inclusive sem fins lucrativos, é uma entidade jurídica de natureza associativa, onde cada proprietário de farmácia é participante dessa associação. Então, o benefício do agrupamento é muito grande, porque você consegue dar ao empresário independente, aquele que tem uma única farmácia no interior do Brasil, a condição de competir em nível de igualdade com qualquer concorrente em qualquer lugar do Brasil. Então, isso é muito interessante e faz com que a gente consiga empoderar muito esse empresário independente, dar a ele toda a chance de prosperar no nosso segmento.
E falando sobre tecnologia ainda, né, um fator importante que a Mari trouxe relacionando às novas gerações. A gente vê muito em restaurantes, em supermercados, em vários tipos de comércio, cada vez mais aquele atendimento eletrônico, né? Então a pessoa mesma vai lá, passa os seus produtos, coloca na sacolinha, paga e vai embora. É uma tendência que a gente vê não só aqui no Brasil, mas especialmente até em outros países. Agora, num setor como esse, de farmácia, que tem mesmo um público mais idoso, como que vocês estão preparando o futuro, sendo que existem essas peculiaridades na comparação de público em relação a outros setores? Rafael, eu estive recentemente na maior feira de varejo do mundo, que é a NRF em Nova York, é uma feira muito conceituada e que lá a gente vai justamente para conhecer as tendências e a evolução, aquilo que certamente virá como tendência de tecnologia. É a maior do mundo, né, em tecnologia. É a maior do mundo, a mais antiga, são 114 anos de história. A gente costuma frequentar a feira porque realmente ela dita as tendências, ela leva os principais agentes, os principais varejistas do mundo. E a gente vê lá na feira todo esse aparato de tecnologia. Claro que lá é para o varejo como um todo, mas a gente tem ali iniciativas que certamente vão chegar e são irreversível que cheguem para o mercado farmacêutico também. O mercado farmacêutico ele tem uma característica adicional, que é a questão, como eu disse anteriormente, sobre o critério na dispensação de medicamentos. Então, você não pode abrir a farmácia, por exemplo, onde ficam os remédios controlados, para que o consumidor vá lá e ele mesmo pegue o produto e depois vá lá e ele mesmo faça o pagamento. Então, para a farmácia funciona diferente. Eu sei que já tem algumas farmácias no Brasil que já utilizam esse sistema chamado self-checkout, né, onde o próprio consumidor ele passa ali as suas compras, mas ele está mais nesse momento focado nos produtos do salão, que são os produtos de venda liberada, os produtos de cosméticos e itens de consumo que estão ali acessíveis para cada um. Os medicamentos ainda a gente não tem muita clareza de como é que essa tecnologia vai beneficiar o consumidor, pelo menos nesse momento. Pois é, farmácia que tem uma peculiaridade no tipo de produto ofertado e também no tipo de consumidor, né? Obrigado, Ângelo Vieira, diretor de comunicação da Farmarcas. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço. Um bom dia. Tchau, tchau.